Doutor, vamos falar um pouco agora de lipoaspiração? Você me falou que ela, né, fica aí brigando com a prótese de silicone. Me fala, tem riscos? Em primeiro lugar, todas as cirurgias têm risco, né? Desde a mais simples às vezes. Você vai às vezes tirar uma pinta na pele, a paciente pode ter uma alergia ao anestésico que foi utilizado ali local e pode inclusive evoluir para um quadro, né, de edema de glote, tudo isso. Então, todas as cirurgias têm risco. Cirurgia é um procedimento de risco. A lipoaspiração, ela tem risco sim, tá? Inclusive porque a gente também tem observado muitos profissionais se querendo fazer lipoaspiração sem nenhum tipo de formação. Inclusive a gente já vê aí dentistas, por exemplo, fazendo lipo em várias regiões do corpo, né? Já vi endócrinos fazendo. Então assim, teve um caso no Rio uns 5 anos atrás, de uma pediatra, né, que vi no jornal. Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado, procurar saber se o primeiro cirurgião, aquele cirurgião plástico é médico, mesma coisa que a gente conversou. Ele é médico, porque tem pessoa que nem é médico está fazendo lipoaspiração, né? Se é médico, ele é um cirurgião plástico, ele tem qualificação, ele tem tempo de experiência. Então, tudo isso é importante. Então, é um procedimento que tem risco. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a qualificação técnica do cirurgião e também observar aquilo lá, se ele é um médico prudente e se ele é um médico que não é negligente. Então, sempre que possível, procure saber informações, procure o histórico do cirurgião, veja, né, com quem já operou com ele, como que foi o tratamento, se ele te viu, te acompanhou no pós-operatório, como que foi toda a sua experiência, como foi a experiência das pessoas que operaram com ele no pós-operatório da cirurgia, porque existe risco sim. Então, se a pessoa às vezes tem qualificação, primeiro que a maioria dos casos de complicações que a gente tem visto aí são por profissionais, não vou nem falar médico, porque tem alguns que não são médicos. Então, a maioria dos casos de complicações, grande maioria, são por baixa qualificação, não são profissionais qualificados para fazer o procedimento. E ainda existe sim aqueles que têm qualificação, mas que são às vezes imprudente e negligência. Então isso a gente tem que tomar cuidado e aí aumenta o risco da cirurgia, sem dúvida. Quais riscos você pode dizer? Como você disse, de contaminação, o que mais? Isso, então vamos lá. Num caso de imperícia, por exemplo, aquele cara que não sabe fazer, ele não tem qualificação para fazer, ele vai ficar toda deformada, vai ficar com enormes depressões, fibroses, até o caso de perfurações de vísceras, tudo isso que pode acontecer também. E a pessoa, às vezes, por não ter uma qualificação adequada, ele não sabe os parâmetros em que você pode avançar, aonde você tem que parar, né, porque existe risco. Ele não tem conhecimento de áreas anatômicas, aonde você pode aspirar e áreas que você pode até injetar gordura. Então, a gente tem toda uma formação e vários parâmetros. A lipo não é simplesmente enfiar uma cânula e aspirar. Existem vários parâmetros que têm que ser seguidos para que a cirurgia seja feita com extrema segurança, né? Agora sim, no caso, por exemplo, de uma negligência, por exemplo, existe risco de um hematoma também, além de tudo que já tinha naquele primeiro, né? Mas existe um risco aumentado de ter hematoma, sangramento, a paciente até óbito às vezes, por causa de uma resposta inflamatória muito intensa. Os riscos, eles podem ser desde riscos relacionados ao procedimento anestésico, uma síndrome anafilática, tudo isso. Ela pode ter os riscos do intraoperatório, que é um caso, por exemplo, de uma perfuração de víscera, uma embolia gordurosa, porque injeta perto de um vaso e a pessoa tem uma embolia maciça. Ela pode ter um sangramento muito intenso no intraoperatório. Então, esses são complicações mais precoces. E a longo prazo, você tem tipo de complicações sérias também, que pode ter depois da cirurgia. Você tem um quadro de uma embolia, né? O que é embolia? Sanguínea. O sangue coagula na perna e pode ir daí para o pulmão, para outras áreas. Você pode ter óbito, sempre pode estar presente, desde o intraoperatório até o pós-operatório, em todas essas situações. E complicações até mais simples, né? Por exemplo, casos que usam, por exemplo, tecnologia, laser, Renuvium, argoplasma, tudo. Você pode ter queimaduras, fibrosas intensas, manchas, retrações. Existem complicações que são mais leves e que elas podem ocorrer sim no pós-operatório, sem dúvida. Quais áreas que podem ser lipoaspiradas?
praticamente lipoaspiração você pode fazer em qualquer área do seu corpo. Claro que em algumas áreas precisa tomar alguns cuidados, você tem que ter as técnicas, a profundidade, os tipos de cânula são diferentes para cada área corporal, mas você pode limpar praticamente qualquer área do seu corpo. Só tem que ter um conhecimento profundo da anatomia e ter bastante experiência. Hoje as pessoas estão buscando muito, se fala muito, a gente vê muito aí na internet, a lipo LED, lipo HD, elas são a mesma coisa, não? Então, a lipo HD é uma lipo de alta definição. A lipo convencional é aquela que você lipa homogeneamente toda a área. Quando você já vai um pouquinho mais, você já quer dar definição corporal, por exemplo, vendo as características corporais do homem, da mulher, você tem técnicas diferentes para fazer a lipo. Então a gente pode usar uma lipo de alta definição, que a gente procura lipar mais algumas áreas do corpo, injetar gordura em outras áreas para poder definir o corpo desse paciente. Então isso é uma lipo de alta definição, lipo HD. Então existe uma variação aí de mais de 60 nomes, que ele começa a passar para LAD, para lipo 4K, 8K, como que é? Tem negócio de Esparta, que é os 300 de Esparta, lipo gladiador, você começa a ouvir nomes de tudo, 3D. Se a gente parar para pensar, o que todos esses nomes remetem? O que tudo isso remete que a gente escuta falar, além, claro, do HD e alta definição? Quando começa a passar LAD, 3D, 4K, são coisas que não são reais, são coisas que a gente vê na televisão, não é? 4K, 8K, 3D, o que é? Coisa virtual. Então é um tipo de lipo que a pessoa já procura simular as coisas do corpo do paciente. O que é o simular? Em vez dele procurar apenas dar a definição corporal que a pessoa tem, melhorar ali o contorno no músculo, naquela área do corpo, ele procura desenhar o músculo que não existe no local. Então são lipos que a pessoa que tenta desenhar na gordura faz uma lipo mais intensa em algumas áreas do corpo para tentar desenhar os gominhos do abdômen, por exemplo, tentar desenhar o músculo aqui do braço. Então é uma lipo que se a gente parar para pensar, ela é uma simulação. Ela não acaba dando uma boa definição. E tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de lipoaspiração, em primeiro lugar, as pessoas mais qualificadas, né? Muitas das pessoas que estão fazendo isso não são qualificados. Cuidado, dá uma olhadinha na internet, põe ali na pesquisa, põe lá lipo LAD, 3D, tudo. Eles mostram resultados de antes e depois que vocês vão ver que não são naturais, são muito artificiais, né? Mas agora, os casos de pessoas mais qualificadas, que têm cirurgiões plásticos sim qualificados fazendo essa cirurgia, só que daí eles procuram fazer naquelas pessoas que já têm um corpo quase perfeito, né? Porque é onde ela tem o melhor resultado. Só que nessas pessoas que têm o corpo quase perfeito, o resultado fica assim, muito bom, fica bom hoje. Só que existe um problema a longo prazo que a gente tem observado. Eu já tenho visto alguns pacientes que chegaram para mim aqui com esse tipo de problema. Então é uma pessoa que às vezes emagreceu porque ela já é muito magra, mas ela emagreceu ainda mais, né? O que acontece quando emagrece mais? Você ganha um pouco de flacidez de pele. A mesma coisa acontece quando a pessoa envelhece. Já tive paciente também que não emagreceu, mas ela envelheceu. Essa lipo LAD, tudo, ela não é de agora, ela surgiu nos anos 2000. Ela já tem mais de 25 anos. Só que agora a febre surgiu por causa da internet. E ela não foi muito divulgada anos atrás, exatamente por causa dessas complicações que foram observadas a longo prazo, dessas pessoas que tinham uma boa indicação. Então, com a flacidez de pele, aquele gominho que foi desenhado em uma certa altura, a flacidez de pele faz com que ele desça alguns milímetros ou centímetros. Então, a pessoa acaba tendo os gominhos naturais dela e aqueles gominhos que foram feitos, então, que foram desenhados ali no local, né? Então, aquelas depressões que foram no local. Então, ele fica com um aspecto bastante natural, principalmente no caso de flacidez de pele. E existe ainda aquelas pessoas que engordam um pouco e que daí ficam com essas áreas que tiveram uma definição corporal, mas esse desenho na gordura, com algumas áreas de depressão. Então, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado também hoje em dia, né? E uma coisa que tem que chamar a atenção também é o quê? Que essas cirurgias também, por ficar desenhando muito a gordura, ela acaba fazendo um maior trauma na região da pele. Então, aumenta o risco
de ter problemas, como, por exemplo, necrose de pele, né, que é a morte de segmentos da pele e tudo, e por isso até alguma preocupação das pessoas, inclusive, com já começar a câmara hiperbárica mais precoce e tudo, para melhorar a oxigenação dessa pele que teve um sofrimento maior. Então, quando a gente vai pensar em lipoaspiração, o adequado é a gente levar em consideração todos esses fatores. Se o aumento no risco compensaria esse efeito, que é um pouco menor, né, em pessoas que já são muito magras, já têm um corpo bastante bonito, né, e pensar a longo prazo, porque mesmo a pessoa hoje, sendo magra e tendo um corpo bonito, mesmo que ela mantenha, a flacidez de pele ela vai surgir lá para frente com o envelhecimento, e isso pode resultar naquela pele já que vai ficar toda enrugadinha, toda com áreas diferentes ali, então que é onde a gordura foi aspirada em excesso. Tudo precisa ser conversado e avisado. Tudo precisa conversar, avisar, e aí a importância, mais uma vez, da consulta ser bastante detalhada e entender todos os riscos, o que é possível, quais são os benefícios de cada tipo de técnica, tudo isso. O que você mais escuta que as pessoas falam, eu não sabia disso, isso pode acontecer? A gente escuta muito, né? Eu já tenho alguns casos que vieram comigo já há mais de 10 anos, que fizeram essas lipos de simulação aí, que não é nova, né? Eu tenho recebido alguns pacientes desse tipo, e assim, realmente é o trauma, né? De falar, poxa, eu fiz tudo, achei que ficou bonito, gostei na época, mas depois percebi que já estava realmente com esses tipos de alteração. Então eu já tive todos os tipos de pessoas que envelheceram, pessoas que emagreceram, pessoas que engordaram, né? E daí a gente tem que fazer daí uma nova lipoaspiração, fazer uma abdominoplastia para tentar tracionar essa pele, fazer lipoenxertia para tentar corrigir essas áreas. Então tudo isso a gente tem que ser feito e essas correções às vezes são necessárias. As pessoas realmente se surpreendem, porque na grande maioria dos casos as pessoas procuram um resultado imediato. Elas não se preocupam a longo prazo com o problema. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental na cirurgia plástica. A gente tem que tentar fazer um procedimento que lá na frente ele não dê nenhuma sequela ou algum problema que a pessoa depois não possa tratar. Todas essas questões você aborda dentro da sua consulta. E você também aplica essas tecnologias durante a lipoaspiração convencional? Então, dependendo da necessidade, eu uso sim, eu gosto bastante do laser, tá? Eu uso 2 tipos básicos de laser, né? Todos eles são de diodo, mas com frequências de ondas diferentes, né? Porque um tem mais afinidade por destruição de gordura, o outro tem mais afinidade por preservação de gordura, então dependendo da situação eu uso um laser ou outro, né? Mas o que é importante é assim, de tecnologias existem hoje vários tipos. O laser é o mais antigo, conhecido já há muito tempo, tá? Então ela é uma tecnologia que pro cirurgião, ela é um pouco mais cansativa e mais demorada, porque ela tem que ser feita com um outro técnico do lado, observando a quantidade de energia que vai sendo distribuída por área. Então ela tem como finalidade quebrar a fibrose, facilitar um pouco mais a lipoaspiração e também fazer a retração de pele, tratar a flacidez de pele. Então quando a gente faz esse laser, a gente passa esse laser por dentro da pele, né, para já poder facilitar a lipoaspiração, você tem um pós-operatório muito mais tranquilo, com menos hematoma, menos dor. O paciente sai, na maioria dos meus casos, fala, poxa, nem parece que eu fiz lipo, eu vou falar que dói demais, tudo. Dói muito pouco, porque o laser ele consegue já degradar essas células de gordura e a gente consegue fazer uma lipo muito mais, com muito mais facilidade, menos trauma no local e menos sangramento. Tá? Mas a principal finalidade do laser é, sem dúvida nenhuma, assim como essas outras tecnologias, é fazer a retração de pele. Então a gente já tem todos os parâmetros, por ela ser uma tecnologia já bastante antiga, a gente já conhece todos os parâmetros e o equipamento, do meu ponto de vista, é o mais seguro em relação a essas tecnologias novas. O que são as tecnologias novas? Hoje a gente tem aí o BodyTite, né, que você tem a radiofrequência, você tem o Renuvium, que ele é uma tecnologia com gás de hélio, né?
o argoplasma, que é a mesma coisa do Renovo, só que é com gás de argônio. Então, o que eles são? Tecnologias que dão bastante retração de pele, são tecnologias que são mais rápidas do que o laser, porque ele já, duas passadas, ele já dá retração, ele já leva a uma elevada taxa de aquecimento da pele e consegue estimular rapidamente o colágeno. Tá? O laser a gente vai distribuindo lentamente a energia. Mas do meu ponto de vista, eu gosto bastante do laser, porque o laser, por ele já ter muito tempo, eu acho que a tecnologia é mais segura, os parâmetros já estão conhecidos. Quando a tecnologia é muito nova, ela ainda está em fase de experimentação, você vai usando, vai testando, então eu acho que o risco ainda não é muito conhecido. Então eu prefiro deixar para usá-los mais para frente, eu não quero usar de imediato. E questão de resultados também? Então, resultados, o laser também já é o que tem o resultado mais conhecido, né? Os outros, ainda por estar pouco tempo no mercado, têm resultados muito bons, mas a gente também tem visto um aumento maior de alguns tipos de complicação, como fibrose, por exemplo, tudo. Então, eu prefiro usar aquilo que eu já tenho conhecimento pleno da coisa, e não uma coisa que ainda está sendo desenvolvida. E de tecnologia também eu uso o Vibrolipo, né, que a gente chama que é um aparelho e que ele demanda menos força do cirurgião. Eu acho que com isso a gente tem uma mais efetividade na coleta da gordura também, né, e traumatiza menos, porque o movimento é mais fino. Então, como ele vibra, ele acaba passando mais vezes do que você fazer um movimento grosseiro com a mão. Então você acaba tendo também menos trauma na área que foi feita a lipoaspiração também. Homens têm buscado bastante. Bastante, tem muito homem, cada vez mais frequente e realmente tentando ter definição corporal, tudo. Eu sempre explico quanto a essas lipos de simulação. Os homens, inclusive, são os maiores que estão fazendo mais esses tipos de simulação. Eu não faço, né? Mas que eu tenho vindo cada vez mais para tratar esses problemas. Porque eles tentam desenhar aqueles gominhos tudo na barriga e depois engordam tudo. E fica bastante artificial o resultado, e daí eles vêm comigo para a gente fazer a lipo. Nesses casos eu tenho que acabar utilizando o laser para quebrar a fibrose daquelas áreas e também ter um pouco de retração da pele daquela área que ficou mais cheinha com os gominhos, né? E a gente ainda faz a lipoenxertia, que é o enxerto de gordura nas áreas de depressão. Mas o homem tem uma recuperação melhor. Depende muito. Tá, uma coisa que é bastante interessante, né? O homem, na verdade, ele consegue ter um resultado que ele se expressa mais fácil, porque o homem, naturalmente, ele tem maior definição da musculatura. Então, acaba você tendo um resultado que, às vezes, você consegue mostrar mais o resultado do que, às vezes, na mulher, que ela, por natureza, ela já é mais, não tem tantas áreas de depressões assim, né? Então, o homem você consegue definir, mas a recuperação é muito semelhante dos dois. O homem ele reclama um pouquinho mais, né, do que a mulher no pós-operatório, mas uma coisa que é bastante interessante, quando a paciente faz só lipoaspiração, a gente já recomenda com uma semana, tá tentando voltar às atividades tipo academia, tudo isso, porque isso inclusive melhora a recuperação pós-operatória, né? Ele melhora a drenagem linfática, diminui a chance de formação de fibrose, tudo isso. Então, é uma recuperação a longo prazo, assim, que você consegue dar um resultado melhor, voltar mais rápido para as atividades do cotidiano. Drenagem linfática é recomendado? Não só recomendado, como em lipoaspiração ela é fundamental. Ela faz parte do tratamento. Se o médico às vezes faz uma lipoaspiração perfeita, tomando todos os cuidados, direitinho, e a drenagem linfática não é feita adequadamente, ela pode comprometer o resultado da lipoaspiração e comprometer às vezes de forma irreversível. Um estímulo mal feito da drenagem linfática, ele pode estimular a formação de fibrose em algumas áreas, ele pode levar à formação de hematoma, que daí pode levar a cistos. Então é obrigatório. A lipoaspiração, ela depende muito de uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, se faz a drenagem linfática, meus casos, por exemplo, a gente já faz a drenagem aqui na clínica, onde eu faço os pós-operatórios acompanhando com a fisioterapeuta. Eu acho que é fundamental esse acompanhamento. Então a gente já avalia junto. Eu utilizo o ultrassom no pós-operatório para a gente vendo se ficou alguma área de hematoma, seroma, acumulou líquido, tudo. Então, esse pós-operatório, ele depende muito do resultado. Então, não adianta você fazer uma lipo perfeita com o melhor cirurgião do mundo e não ter um pós-operatório adequado. Para o resultado ser favorável, ele depende de uma equipe multidisciplinar
e todo um cuidado pós-operatório, um acompanhamento de perto do pós-operatório para que o resultado seja adequado. Tem uso de cinta, todas essas questões, Exatamente, né? Tem que usar cinta, às vezes ainda a gente usa almofadas, espumas de alta compressão em algumas áreas. Então tem todo um manejo que é obrigatório junto com o pós-operatório. Tá? A gente usa tape no pós-operatório também. Então, às vezes, a fisioterapeuta ela faz um tipo de laser de baixa frequência para dilatar os vasos linfáticos, diminuir a resposta inflamatória da cirurgia. Então, tem todo um cuidado que você tem que ter para que o resultado seja bastante favorável. Quanto tempo de acompanhamento pós-cirúrgico? Bem, eu costumo acompanhar meus pacientes por 1 ano. Eu tenho muitos pacientes, quase 1/4 dos meus pacientes vêm de fora do Brasil, né? Então, a gente consegue já dar alta para ela voltar pro país dele de origem, com 3 semanas, mas com todas as orientações. A fisioterapeuta, ela indica um fisioterapeuta fora também, conversa, passa os parâmetros que tem que ter, e a gente faz o segmento daí por via telefônica e pede sempre que possível para que consiga retornar aqui na clínica, né? Se tiver tudo bem, pelo menos com 6 meses, 1 ano, e se tiver qualquer dúvida que não está resolvendo lá, tentar mandar vídeos, fotos, se necessário até tentar retornar para que a gente possa acompanhar. Mas o acompanhamento ideal de quem faz qualquer procedimento, cirurgia plástica, é de 1 ano. Tá? E é claro, ele é mais intenso nas primeiras semanas, então nas primeiras 3 semanas é o período mais crítico, é o período que eu quero que o paciente esteja aqui. Então a gente acompanha primeira semana até 2 vezes na primeira semana, daí 2 vezes na segunda, terceira semana também, às vezes vou ver com certeza na terceira semana. Daí a gente consegue ir espaçando, né? Depois, tudo bem, com 3 semanas a gente pode espaçar até 1 mês, 1 mês e meio, daí 3 meses, 6 meses e 1 ano. A gente espaça daí, mas essas 3 semanas iniciais, elas são fundamentais, elas são críticas. A gente precisa ficar bem em cima mesmo. Doutor, eu quero agradecer por tirar essas dúvidas de uma forma aí que todo mundo pode entender. Lembrar o pessoal de casa que o Dr. Francisco Claro Júnior tem um canal no YouTube, também está aí em todas as mídias sociais, se você quiser tirar dúvidas. E se inscrever no canal também para poder acompanhar, e só reforçando a importância, gente, dessa proximidade. Isso que eu fiz aqui, representando você precisa fazer. Fazer uma pesquisa, sentar aqui, tirar todas as dúvidas, ter um profissional que te olhe nos olhos, que entenda o que você necessita e que, além de tudo, te mostre os riscos, né? Não faça parecer que é tudo muito fácil. Eu tenho também um perfil no Instagram, onde eu estou também respondendo sempre, é o Dr. Francisco Claro Jr. Qualquer outro assunto também que queira falar, eu vou disponibilizar também aqui um link que vai ser direcionado para o WhatsApp aqui da clínica, você pode falar direto com a gente aqui, tá? Se não quiser expor a pergunta, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos aí.